Word in Process. Poderia começar de muitas maneiras, nesse exercício de que o começo é uma força centrípeta, movimento de muitas direções, desvio que se define no percurso. Poderia situar a temporalidade, essa lâmina pagã, dizendo que é dezembro de 2013 e que estou na esquina do Liberdade, Rio de Janeiro. Nesse dezembro de 2013, na esquina da Liberdade, pensei na morte como aquela espuma transbordada na mão. A espuma transbordada na mão fez-me rememorar de Claudinei. Naquela esquina da Liberdade, acho que entendi a frase do Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Sempre tive um certo congelamento semântico nessa frase, como se o preciso fosse signo e não encontrasse veias para deslindar em mim. Se precisa uma necessidade, por que viver não é preciso? Naquela esquina da Liberdade, que também era a esquina da sala 201 do Instituto de Psicologia da URGS em maio de 2018 e o quarto de minha casa em junho de 2019, acho que entendi que a frase do Fernando Pessoa diz de travessia, e que travessia é um pouco como a espuma que transbordava na minha mão. É mar que chega na areia da praia, beira, passagem. Naquele dezembro de 2013, lembrei de Claudinei e Luciana, e também de Fernanda, Luana, Silmar, Josuel, Davi, Emily, Israel, Samuel e Samira. Claudinei e Luciana e também Fernanda, Luana, Silmar, Josuel, Davi, Emily, Israel, Samuel e Samira foram as primeiras pessoas que me aproximei quando entrei no meu estágio em psicologia na cidade onde nasci. A cidade onde nasci tem uma característica que é o avesso daquela da esquina que estava em dezembro de 2013, cuja arquitetura equilibrista fica à mostra de qualquer passante. A cidade que estava era quase o avesso da cidade onde nasci, porque a cidade onde nasci, a arquitetura equilibrista ficava tão escondida que durante 21 anos nunca tinha estado nessa esquina da rua sem nome, da vila sem mapa, mas lembro agora, nesse junho de 2019, que acho que senti isso que chamaria de liberdade naquele agosto de 2003, quando pisei pela primeira vez na esquina da rua sem nome, da vila sem mapa, porque lembro que sem mapa tínhamos esperança dos passos. Esperança, como um gesto político de, na esquina da rua sem nome, da vila sem mapa, cujo mapa estávamos a inventar uma política que vai se caber à imaginação. Na esquina da rua sem nome, da vila com mapa a inventar, conheci Claudinei e Luciana, e Fernanda e Luane, Israel e Samuel e Samira e Josuel, e agora, com a espuma transbordada na areia da memória, fiquei sabendo que Claudinei tinha morrido. Morrido de morte morrida, mas que também era uma morte matada, porque uma morte morrida, onde que se armava no cotidiano era a morte matada. É morrida de natureza ou já matada por não desejada? Naquele dezembro de 2013, Claudinei estava ali, não mais em corpo, carne, sangue, fluidos, mas estava na cidade enlamada, musicada, alegre e abismática, estava ali, naqueles olhos de bolita, quase a conversar. Estava ali, mas também estava morrido, de morte matada, acumulado de histórias inoculadas com seu sorriso de silêncio, de craque e de craque. Poderia começar dizendo que talvez o que me levou ao mestrado foi aquele dezembro de 2013, e o que me jorrou ao doutorado ainda seja esse rastro, uma pergunta sobre modos de cuidar, de interromper fluxos que obliteram a vida, de pulsionalizar a pergunta da vida como gesto. Interrupção, você poderia me perguntar. Sim, interrupção, como aquilo que abre um intervalo, que suspende um cotidiano e dá no entre um pontilhar de poieses entre praxes. Hoje, que já se faz um ontem, escutei de um amigo essa frase que me arrebatou. O mais solitário gesto de linguagem humana carrega todo um povo por vir. Escrevi o mais solitário gesto da linguagem humana, mas a frase deleuziana dizia ato no lugar de gesto. Nesse pequeno tropeço, desequilíbrio, ato, gesto, senti que travessia fosse algo como o gerúndio da aventura, assim como o rastro é o gerúndio do gesto. Mas em dezembro de 2013 eu senti e não escrevi. Talvez tivesse um receio de tremor excessivo, como quando a criança, ao ver uma brincadeira muito emocionante,
Ficava antes com medo, depois com vontade. Esse tremor ao escrever lembra-me o de Dante, chamado por Giorgio Agamben, que diz: para escrever é preciso tremer a mão. Tremer a mão vivi em dezembro de 98, quando me inscrevi na faculdade de psicologia, e naquela época talvez também tremia por outro motivo. Tremia porque tinha uma pergunta um tanto pueril, que só entendi depois. A pergunta que me tremia era de que queria encontrar a cura do autismo. Parece que eu entendi autismo naquela época como um abismo que nos divide. Agora entendo o abismo como aquilo que nos cerca. E talvez eu quisesse mesmo era me fazer secar em meio. Estaria o abismo contornando entre? Em 92, eu tinha 11 anos e Giorgio Agamben escreveu que o gesto é político e por ser um meio sem fim, pura medialidade, cuja matéria é sua efemeridade, seta de transitoriedade. Elida Tessler, artista da palavra e do gesto, disse, certa feita, que seu trabalho era sempre sobre o mesmo, de diferentes modos, e cada obra, pesquisa, largava um tantinho mais o terreno da linguagem. Elida diz que assim como o anúncio work in progress para dizer de um trabalho em andamento, ela tem a sua word in process. Talvez desde muito tempo, especialmente nesse 2019, minha word in process vem se fazendo o gesto, perfumada em perguntas sobre a ética da delicadeza, sobre a memória, sobre o que fica quando algo finda. Gesto, em seu traço radical como vida, traço, que para se armar precisa fazer-se contagem em cadeia, contagem em seus rastros. A pergunta radical, de raiz, que quero microscopiar, versa sobre o rastro do gesto, sua transmissibilidade e as possibilidades do gesto ampliar o terreno para pensar uma política da imaginação. Jorge de Huberman, numa fala em abril de 2019, O Intelectual é a Memória, no minuto 25 do segundo 30, diz que parte do seu trabalho com a imagem é fazer brotar a palavra e que, de algum modo, faz isso porque, quando mudamos o ponto de vista, mudamos o pensamento. Dar lugar ao rastro do gesto, dos gestos, é também trapacear a frase muito costumeira, ou ainda mudar a vista de um ponto muito caro à experiência humana, no âmbito da vida nos laços e principalmente com as políticas públicas, de governo, de Estado. Terminaram com tudo, não tem mais nada. Trabalhar com o gesto impõe uma pergunta sobre os modos de dar forma à sua escrita. Se o gesto é, já quando não está mais, como o pôr do sol, e o seu gerúndio, o rastro que inocula, alocar sua dimensão ético-política, ética, poética, faz experimentar modos de aumentar seu campo dos prováveis do dizer. É um tanto aventureiro, como o filósofo Agamben lembra em seu ensaio Aventura. O filósofo Jorge Agamben lembra que na Idade Média a aventura nunca é exterior ao cavaleiro que a vive. E o cavaleiro era, naquele momento, aquele que criava poesia, um trovador, que nos lembra Lúcia Serrano retomando Jacques Lacan, trovador, trovédios do achar, e tro do buraco, aquilo que fura, esburaca. No buraco, de se demorar na palavra desse semestre de estudos, a imagem palavra pediu passagem, e o vídeo de Haroldo Saboia vem como um gesto de pensamento. Haroldo Saboia é um artista visual que ensina sobre o gesto, gesteando, em um dos seus vídeos, Didática do Contato, uma imagem-pensamento que diz, performando, 3 anunciações que vivem ainda como traço até esse momento de pesquisa. A vida como gesto, o rastro do gesto como dimensão integralmente política da existência humana e o gesto político como gesto de esperança. Lembro nesse fim de Huberman, que em seu livro A Pessoa, lembro de uma frase de Ernest Bloch. Lembro da frase porque ela me jorra 2013, 2003, 92, 2018 e é esse peculiar ano de 2019. A frase é lembrada diz e me diz, rastros, não quer justamente dizer que houve desaparição, mas também que nessa desaparição uma sobrevivência,
por lacunar que seja, permanece ao alcance de nossa sensação? Não há vida potencial até nas coisas mais devastadas? Talvez isso seja uma simples ingenuidade, mas ao menos seria ingenuidade inerente a todo o ato de escrever. Céu, como lembra Reobaldo, acho que contei tudo. Agora que estou aqui, quase barranqueira, minha ideia se confirmou, que o diabo não existe, não nada, diabo não há, é o que eu digo, existe a homem humano, travessia.